Rebeldes sem Cristo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. Nos psicológicos e sentimentais dias atuais, parece até mesmo estranho ouvir Jesus falando sobre ira de Deus. Ora, Deus não é tão bom, praticamente complacente e inativo contra os erros de seus filhos? De jeito nenhum. Entendamos que, por mais que queiramos ser solidários à raça humana, afinal é a nossa espécie, ela está sob o juízo de Deus. Desde que Adão desobedeceu à ordem do Senhor no Éden, toda a humanidade está cativa ao domínio do pecado. Não consegue fazer outra coisa, pois mesmo as melhores obras que ocorrem no mundo natural são feitas não orientadas para Deus e sim para os próprios homens. Ao desconsiderar o Senhor como objetivo maior de sua vida, o ser humano vive para si mesmo e não pode operar o bem. Assim, devemos entender que a condenação não é um ato futuro de Deus, mas passado, já determinado. Todo ser humano, mesmo o salvo, nasce condenado. Efésios 2, 1-3, Filipenses 1,13. Até o homem chamado segundo o coração de Deus nasceu em pecado, filho de mulher pecadora. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. No caso do eleito, só após sua regeneração pelo Espírito Santo é que sai de debaixo da condenação e assume seu lugar na família divina, adotado filho de Deus. Em outras palavras, a herança que recebemos de Adão é a perdição na qual nós já nascemos. A nossa salvação é uma intervenção de Deus em nossa história, uma nova condição, restrita àqueles a quem o Senhor escolheu, enquanto a perdição é o status natural inescapável de todo ser humano. Continuará nele se não for alcançado pela graça do Salvador. Deus, em Cristo, tem como propósito nos devolver a vida. Ninguém pode conhecer de fato o que é viver a não ser em Jesus. É importante considerarmos que aquilo que nós reconhecemos como vida em nossa atual existência é, na verdade, um morrendo. A tentativa humana de se dedicar a tal morte gerúndia evidencia seu desligamento do Criador. A vida genuína concedida por Deus a Adão antes da queda é sinônima de perfeição, o que exclui qualquer tipo de degeneração e assim toda espécie de sofrimento e morte. Essa vida nós já começamos a experimentar em Cristo nesta terra, tendo o desafio de antecipá-la o máximo possível. Enfatiza-se, dessa forma, o aspecto existencial ou experimental do nosso relacionamento com o Senhor. Crer em Cristo não significa meramente uma informação armazenada em nossa mente, mas a assimilação de uma verdade tão poderosa que transforma radicalmente a existência. Não existe fé sem mudança de comportamento. É marcada pelo abandono imediato e repentino dos vícios e das cobiças e a assimilação instantânea de disposições da alma e atitudes resultantes em consonância com esta transformação. Conquanto não se possa esperar maturidade espiritual de um recém-convertido, é importante reconhecer que, mesmo a vida de um recém-nascido na fé, tem que apresentar mudanças notáveis se comparada ao seu estado anterior. Em época quando a cristandade tem sido tão influenciada pelo mundo, que se fala de ressignificação das Escrituras, que se explica o pecado de outras formas, especialmente à luz das mudanças de padrões sociais, legitimando muitas das práticas da carne, é imperioso afirmar a necessária transformação do indivíduo como única evidência concreta de conversão.
Ela é o fruto do Espírito. Sem esse fruto, a terceira pessoa da Trindade está ausente e, consequentemente, prova que tal pessoa nunca passou pelo novo nascimento. Caso contrário, teremos fé conceitual, ou seja, que não passa de uma informação armazenada na mente, que não gera nova vida interior e prática. Há algum tempo foi veiculado em um portal bastante conhecido na internet um vídeo onde mostrava alguns bandidos orando antes do serviço, pedindo a Deus que os abençoasse. Chegou ao nosso conhecimento outra ocorrência. Uma senhora conhecida sofreu um sequestro relâmpago. Eram dois rapazes, um demonstrando truculência e o outro mais calmo. Este, percebendo a aflição da vítima, procurou consolá-la, explicando que eles eram crentes e que nada lhe aconteceria. Depois de passarem alguns caixas eletrônicos e limpar a conta da senhora, deram dinheiro dela para que pegasse um ônibus. Como poderíamos chamar tais pessoas? Bandidos evangélicos de bom testemunho? Embora sejam exemplos extremos, a mesma realidade tem ocorrido com a grande maioria dos crentes em escala menor, na permissividade e lassidão que percebemos em nossos dias. Cada vez mais o secularismo tem dominado a igreja, fazendo os crentes perderem o senso de santidade e obediência. As verdades bíblicas são torcidas e adaptadas segundo a conveniência das cobiças e pecados de cada um. Vivemos uma época de anarquia doutrinária e teológica, quando todo crente acredita que tem liberdade para interpretar a Bíblia de seu modo, constituindo cada um a sua própria confissão de fé. Consequentemente, cada um tem o seu próprio Deus e o seu próprio Cristo, formatado segundo as vontades do indivíduo, projeções de corações pecadores que jamais se harmonizarão com o único Deus verdadeiro e o Cristo bíblico. O grande desafio da atual geração de crentes é manter-se dentro dos limites das Escrituras, interpretadas corretamente, acessando as mesmas verdades que guiaram os cristãos desde a era apostólica. Largo o caminho e espaçosa a porta que leva à perdição. Cuidemos para não entrarmos na massa apóstata de supostos crentes atuais que chama ao Deus criado em seu coração de Cristo. Isso não quer dizer que seja o da Bíblia. Busquemos ao Senhor com intensidade e vivamos mais e mais a vida que recebemos em Jesus Cristo. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.